Olá, pessoal. Um bom dia para vocês, uma excelente semana. Hoje, segunda-feira. Meus amigos, segunda-feira é dia 16, né? 16 de março de 2026. Vocês viram aí o que aconteceu? Ratinho, um grande apresentador, foi falar da Erika Hilton, foi processado, mas glória a Deus, a coisa teve um reverso. A própria televisão, né, a direção do SBT deu razão para o Ratinho. E parece que saiu uma sentença aí, a primeira sentença, pode recorrer, que o Ratinho não vai ter que pagar nada, né? Mas isso aí é uma outra história, um outro assunto que vai ficar para tarde, porque eu vou falar da bomba que explodiu na cabeça daquele deputado federal que se dizia pastor. Vocês vão ver na parte da tarde. Não perca não, tá, gente? Othony de Paula. Vocês vão saber o que vai acontecer, o que aconteceu com o Othony de Paula no vídeo da tarde. Eu vou estar falando sobre o Ratinho e automaticamente a Erika Hilton, que foi o princípio de tudo isso aqui. Nesse vídeo aqui, exclusivamente, ou quase exclusivamente, eu vou falar de dois assuntos, né? Vou falar da prisão do Bolsonaro, que o Moraes está irredutível e o cara não aceita de jeito nenhum. Moraes, pelo meu entendimento, com todo respeito, por ele ser ministro da Suprema Corte, eu não vou ficar chamando ele de cabeça disso ou daquilo, por ele estar com essa patente ainda, né? A gente, de certa forma, tem que respeitar. Eu sei que muitos vão dizer que não respeita, mas é porque você está aí, vem para cá que você vai ver que a coisa não é bem assim. Por ele ser um ministro, né? Mas a corda está no pescoço dele, eu já falei, estou repetindo aqui. A corda está no pescoço dele e está por um triz para ser enforcado, né? Ele sabe disso. É que essa turma, gente, que tem esse espírito assim, eles morrem atirando, eles não recuam, não adianta. Enfim, não vou ficar repetindo aqui. A coisa é séria. Tá aqui, vocês estão vendo aí. Sobre a prisão de Bolsonaro. Moraes está com medo de o mundo ver como Bolsonaro está. Ontem eu vi um outro vídeo, aí eu chamo esses caras de podres. Os caras são podres. Tem coisas que o juiz, né, o ministro manda prender e a polícia dizem que a polícia tem que obedecer. Já outro diz, se a ordem é irregular, inconstitucional, não deve obedecer. Mas aí o cara vai perder o emprego dele, quem vai pra cadeia é ele, a coisa tá esculhambada. A coisa tá esculhambada, é o cara com medo, fala, não, eu vou lá, vou prender. Vai lá, coitado, prender, ainda dá cafezinho pro preso e tudo, porque ele sabe que tá prendendo um cara de forma irregular, de forma injusta. Mas enfim, botaram um pano pra imprensa não ver a hora que o Bolsonaro entrou na ambulância. Agora, por quê? Dizem que o Bolsonaro tá irritado, nervoso, emagreceu, perdeu muitos quilos. Será que o Bolsonaro tá tão ruim assim? Mas ao mesmo tempo eu vi um outro vídeo da Michelle Bolsonaro cuidando dele. Eu não sei se foi no hospital ou não. Mas enfim. Eu vou mostrar esse vídeo aqui. A própria televisão falando a situação entre Bolsonaro e do ministro Alexandre de Moraes com relação à prisão do Bolsonaro. Aqui diz assim, ó, Flávio sobre o estado de Jair Bolsonaro. A tendência é que vá piorando o quadro de saúde dele. Eu vi uma outra matéria também dizendo que o Bolsonaro, aliás, foi um médico, foi uma live que fizeram numa coletiva de imprensa, justamente soltando nota da saúde do Bolsonaro ontem. O médico falou, olha, Bolsonaro, depois da facada, a tendência é ir degradando, piorando cada vez mais, ele nunca mais será o mesmo. Uma coisa que eu já falo aqui, ó, há muito tempo, né? E muita gente dizendo, não, Bolsonaro está nas mãos de Deus. Gente, todos nós estamos nas mãos de Deus, principalmente as pessoas que fazem as boas ações, que são verdadeiramente obedientes a Deus, né? Ainda que nem 100%, mas a gente tá ali, são pessoas do bem. Deus cuida de todos nós, né? Mas a verdade é que Bolsonaro tomou uma facada. Eu não tomei facada, você tomou? Esfolou o bucho todo? Então vamos, né? Deus cuida, claro, ele tá vivo porque Deus cuida. Agora, o cara não é super-homem, ele não vai viver a vida toda. É um homem igual eu e você, e uma hora ele vai embora. E assim como eu e você, que somos carne, osso, sangue, né? Deus já deu o sinal de que tá com ele, tanto é que ele não perdeu a vida. Aquela facada era para ele ter morrido. Deus guardou ele e tá guardando até hoje. Mas ao mesmo tempo, ele fez, mesmo ele esfaqueado, ele fez um monte de coisa que Deus cruzou os braços e falou, olha, não é para você fazer isso. O médico fala, não coma pastel, ele vinha comendo.
né? Andando de moto para tudo quanto... enfim, ele o cara é um trator, né? Digamos assim. Mas vamos lá, vamos soltar o vídeo aqui dessa matéria aqui para a gente acompanhar. Vamos lá. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, mandou a Polícia Militar do DF vigiar a entrada da sala onde o ex-presidente Jair Bolsonaro está internado em Brasília. Ele proibiu a entrada de qualquer aparelho eletrônico, inclusive de celulares. Moraes determinou que a PM garanta a segurança de Bolsonaro e faça a fiscalização com pelo menos 2 agentes durante todo o tempo que o ex-presidente permanecer no local. Diego, essas imagens, quando são publicadas, né, do Jair Bolsonaro numa cama de hospital, Jair Bolsonaro com algum tipo de curativo, de aparelho hospitalar, de fato elas causam muita comoção, porque o Bolsonaro é um homem idoso que tem uma série de problemas de saúde, em especial os decorrentes de uma facada que ele tomou em 2018, além de problemas normais que uma pessoa de 70 anos pode ter. Então, quando o ministro ele deixa ali muito claro que é proibido, é vedado e tal, é porque se aparecer alguma foto a partir de agora, vai ter uma investigação para descobrir quem que tirou, quem que vazou, etc. E ele tem essa leitura do impacto político que uma imagem dessas pode ter, como que ela pode ser usada politicamente. Isso é um ponto. Agora, voltando para as questões de saúde dele, aqui em Brasília já faz um tempo que eu ouço muitos políticos de diferentes grupos do universo da política, políticos de diferentes alas falando: talvez seja a hora do Alexandre de Moraes dar um passo para trás, recuar, porque o Bolsonaro tem esse problema de saúde e se acontece algo com ele na dependência da Polícia Federal, toda a culpa vai recair sobre o Alexandre de Moraes. Existe essa leitura da classe política de que é um grande risco ele permanecer detido em algum lugar que não seja a prisão domiciliar, e aí eu não estou falando só de bolsonarista, tô falando de gente da base do governo também, que eu já ouvi isso de várias pessoas em vários momentos nos últimos meses. Porque a situação está tão complicada para o Supremo, é um clima tão estressado em cima do Supremo e principalmente em cima da figura do ministro Alexandre de Moraes, que basicamente se acontecer alguma coisa com Jair, a culpa vai ser apontada para o Alexandre de Moraes, apesar de todos esses cuidados que o ministro impôs junto a esse detento, né, esses cuidados de saúde e de atendimento médico. Então, há um certo temor muito grande entre a classe política com a situação de saúde do Bolsonaro numa prisão, numa detenção, Diego. Eu vou falar um negócio aqui, independente das decisões do Moraes, a cabeça dele já está a prêmio por tudo que ele vem fazendo com esse homem. O Bolsonaro está numa situação que nenhum bandido, por pior que ele seja ou que ele tenha sido aqui no Brasil, passou. Nunca na história do Brasil. Isso nos leva a acreditar que o que as pessoas falam, né, até advogados, juristas, desembargadores falam que o ministro Alexandre de Moraes tem realmente essa coisa de psicopatia, a gente leva realmente a sério em acreditar nisso. Né, porque isso aqui não é normal. O ministro Alexandre de Moraes, ele não está normal ou ele não é normal. Ele passou do limite de um ser humano comum. Isso aí eu não tenho medo de falar. Isso é um fato. Isto é um fato. Diante de tudo que a gente está vendo, é um ódio incompreensível. Já tem gente colocando nas redes sociais que ele mandou prender o Bolsonaro por dinheiro. Eu não duvido de nada aqui nesse Brasil. Nada. O Bolsonaro conseguiu, ao mesmo tempo que ele carregou multidão em favor dele, ele também, pelo seu transjeito e começando pelo o não à corrupção e não à podridão do sistema que estava instalado no Brasil e que continua, ele conseguiu também, assim como ele conseguiu arrastar multidões, pelo menos a maioria, existe uma minoria aí que manda no Brasil, por causa da grana, que pegou um ódio mortal pelo Bolsonaro. Então eu não duvido que essas publicações que falam que o Moraes prendeu por dinheiro, mas também acredito que foi por ódio mesmo. Porque o Bolsonaro foi o único presidente, ou o único brasileiro, pelo menos brasileiro não teve outros, mas presidente da República que foi a público
chamar um ministro de canalha. E talvez isso aí, e não foi uma vez, foram várias vezes, tenha colocado na cabeça dele, que já não é tão normal assim, esse espírito de vingança, de ódio, né? Eu vou deixar mostrando para vocês aqui o médico do Bolsonaro falando, justamente depois, não sei se é o médico do Bolsonaro, acho que é um médico lá da perícia, lá da Polícia Federal, ele falando sobre a situação do Bolsonaro. É séria e é grave. E depois que ele terminar de falar, eu vou soltar uma nota aqui, eu não sei se vocês vão concordar, mas eu vou soltar, porque me deu na cabeça aqui de falar um detalhe sobre essa sofrência do Bolsonaro. Vamos lá. Mas um detalhe importante eu queria chamar a atenção, que me chamou a atenção quando fui examiná-lo por volta de 7 horas, e o relato de ter passado mal pela primeira vez por volta das 2 horas, e também o fato dele ter dormido bem ontem, o que me chamou a atenção foi a velocidade de instalação dessa infecção. Infecções podem evoluir de forma mais lenta ou mais rápida, mas no caso específico dele, do quadro de hoje, foi de forma assustadora a velocidade, porque se um quadro começa às 2 da manhã, às 8 a tomografia mostra o grau de comprometimento no pulmão, nos pulmões mais acentuado à esquerda, isso nos chama muita atenção para todo o cuidado que nós vamos ter agora e qual a forma de prevenir, como o Dr. Cláudio falou, quadros recorrentes e graves. Então, pelo que a gente observa aqui, além da situação normal do Bolsonaro ou anormal, ele tem esse problema que ainda é um resíduo, né? Isso aí é uma consequência da Covid. Se não me falha a memória, Bolsonaro pegou Covid. Inclusive ele disse que nem ia tomar vacina ainda que fosse obrigado, porque ele pegou Covid, então ele está imune. E pelo conhecimento que eu tenho, que todo mundo que pegou Covid vai ficar pro resto da vida com esse trocinho dentro, essa coisa. Pode ter né? E devido a baixa o índice de coisa de saúde dele, ele pode realmente estar com retrocesso aí em relação ainda da época da Covid, atingindo o pulmão. Ele não seria o primeiro. Milhões de pessoas pelo mundo afora estão passando pelo mesmo problema. Só que a comorbidade do Bolsonaro é que eleva o grau desse risco, né? Você vê que aqui foi questão de pulmão. Eles nunca tocam, porque foi por causa da Covid. Ninguém fala sobre isso. Mas a gente não é bobo, a gente sabe que realmente uma coisa tem a ver com a outra. O meu irmão teve Covid, ficou 60 dias internado. Outro dia desse aí, ele perdeu peso pra caramba, voltou, deu uma recaída, teve que ficar internado, dias internado. Graças a Deus se recuperou, já está em casa. Então, você observa, gente, que é muita sofrência para um homem e uma pessoa que se diz juiz, ministro de uma Suprema Corte, não se atente para isso, ainda que todo mundo falando, cara, tá na hora de tu parar, cara, tá na hora de você parar. Inclusive até o Lula tá revoltado, eu não sei se é por causa disso, está dizendo que ele está passando dos limites. A imprensa em geral, até a esquerda, esse vídeo que vocês acabaram de assistir é da UOL, é da esquerda, os pessoal tudo sensibilizado, querem matar o Bolsonaro, é isso? Vocês querem matar? Não é melhor botar no paredão e fuzilar, porque todo mundo sabe quem você realmente é? É isso que querem? Porque não é possível. Um monte de gente da esquerda raiz, falando, olha, tá na hora do Alexandre de Moraes recuar, não tem como, o cara tá morrendo, pô. Agora eu falei pra vocês que eu ia falar uma coisa que talvez você não entenda. A gente que é cristão, né, ninguém quer morrer, né, tem até louvor dizendo assim, quando não sei o que, eu quero ir pra lá, quer ir pro céu. Outros dizem que tem música dizendo que não vê a hora de ir embora, de se encontrar com Jesus. Pois é, mas na hora que fala assim, ei, tá na hora, vem, ninguém quer morrer, né? Remédio, não, pelo amor de Deus, me salva, não quero morrer. Ninguém quer morrer, então não vamos fazer fantasia, né? Fazer hipocrisia. Então, falando nisso, Jesus, Deus, né? Todo mundo sabe da história, ele deu o seu único filho para que lavasse o pecado da terra. Mais ou menos assim, vou falar de uma forma mais grosseira para que todos entendam. E Jesus veio aqui, morreu, crucificado, segundo a própria história conta, né, para levar os pecados de nós. A partir daí, todo o sacrifício que se fazia antes não precisou fazer mais.
porque Jesus levou todo o sacrifício nosso, a partir daí basta todo aquele que nele crê e seguir os mandamentos de Deus, estará livre de toda maldição. Aí eu venho hoje, pro dia de hoje, e pergunto, gente, será que Deus tem um propósito de sacrificar um homem para libertar o Brasil? Porque eu vou ser sincero para vocês, eu não quero isso, de forma nenhuma. Por mim, eu gostaria muito que o Bolsonaro voltasse, ele merecia voltar como presidente e prosseguir de uma forma até mais branda, mais mansa, mais compreensível, muitas coisas que ele falou na época ele não falaria mais. Esse é o meu entendimento, posso até estar errado. O meu entendimento e o meu desejo. Mas, conhecendo a palavra de Deus também como eu conheço, eu sei que muitos não aceitariam, mas não é muito difícil de a gente entender esse lado, não. Porque mesmo que Bolsonaro viva, continue na luta, o Flávio Bolsonaro, tudo isso que está acontecendo já é um propósito, tá? Você vê que está além da conta. O Flávio Bolsonaro vem crescendo muito, justamente por conta de... Tem muita gente, que não é lulista, mas também não gostava do Bolsonaro. Mas diante dessas covardias, tá batendo no peito e falando, agora eu vou votar no Flávio. Foi mais ou menos igual a facada quando o Bolsonaro, no primeiro turno, o Bolsonaro não ganhou, apesar dele levantar a multidão. Mas quando ele tomou a facada, muita gente que, por bobagem, não queria votar nele, falou, agora eu vou votar no cara. Tentaram matar o cara, agora eu vou votar no cara. Então isso pode estar acontecendo hoje, tá? Pode estar acontecendo isso. Tudo isso está acontecendo, está elevando mais ainda. Inclusive já mostrou em vídeos aqui, falando sobre isso. O Flávio vem subindo muito por conta do primeiro erro do governo, desse governo, né? O governo tá gagá, falando um monte de bobagem, fazendo um monte de bobagem, comprando briga praticamente com os Estados Unidos, coisa de louco. Que os Estados Unidos é o nosso amigo número 1 em tudo. Armamento para ajudar, treinamento, né? Enfim, o cara compra briga com os Estados Unidos é coisa de imbecil, é uma imbecilidade. Então, por conta disso e também por conta de todas essas tretas envolvendo o INSS, roubo no INSS, roubo no Banco Master, um rombo no Banco Master, que envolve também até o Banco Central. E aí, quando você vê que respinga em ministro, que foi o Lula que colocou, que foi... Enfim, a tendência é a direita crescer cada vez mais. Então, esse ponto já é certo, já é fato. Agora, imagina se o Bolsonaro, que Deus nos livre dessa maldição, desse mal, vier a óbito. Eu não sei o que vai acontecer com esse país. Sinceramente, eu não sei. Bom, meus amigos, esse era o vídeo que eu queria passar para vocês. Se ficou longo, eu quero que me perdoe, tá bom? Mas é isso. Nessa segunda-feira, dia 16 de março de 2026. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que Deus nos dê uma semana abençoada, de paz e, por que não dizer, próspera. Até lá, até a próxima.